noite, telespectadores do Novo Canal, bem-vindos ao Notas do Interior com o nosso convidado residente Bruno Rocha. Depois de um interregno da quadra festiva, regressamos para mais uma reedição do Notas Interior. Doutor, já agradeço-lhe portanto, a continuidade no nosso programa e desejo-lhe desde já um ótimo 2021. Doutor, sei que hoje traz uma agenda com vários temas. Eu gostaria de escapulizar de alguma forma a questão do confinamento e das medidas que o Primeiro-Ministro ontem apresentou na sequência do Conselho de Ministros. Que intervenção é essa? Desculpe. Sim, boa noite, e já agora retribuo os votos também de muito sucesso nesse novo desafio ao moderar aqui e ao entrevistar também e dando a cara nestes programas e no Notas do Interior também. Desejo muitas felicidades também. Efetivamente nós estamos a gravar depois do anúncio de um confinamento excepcional e é excepcional porque tantas são as exceções que nós vimos naquilo que são as medidas apresentadas que efetivamente acaba por ser excepcional. Eu acho que este confinamento vem alimentar novamente aquilo que eu acho que é a inoperância do Governo para lidar com esta situação. Eu tenho dito e disse isso várias vezes, no início da pandemia ninguém estaria preparado para o que aí vinha. Era difícil, era algo completamente novo e por isso certamente houve muitas medidas que foram tomadas de forma errada. Eu recordo-me, por exemplo, achou que foram de forma errada. Por exemplo, pavilhões que foram adaptados em hospitais de campanha, afinal de contas hoje percebe-se que nós nem sequer tínhamos profissionais de saúde capazes de depois dinamizar essas estruturas, ou seja, foram erros que foram feitos. Ou falta de planeamento, na sua opinião? De planeamento, exatamente. Mas isso no início percebe-se. Agora, passado quase um ano de pandemia, não se percebe que efetivamente continuamos aqui com medidas que não tenham, que me parece, pelo menos não é público, que tenham grande sustentabilidade ao nível científico e daquilo que é a pandemia. E depois é incrível, sendo um país pequeno, Portugal é um país pequeno, estamos no topo da lista onde a pandemia mais está a afetar o país. E parece-me que é fruto também de um mau planeamento, um mau recurso àquilo que são os recursos, faço a redundância, disponíveis, nomeadamente no setor privado, uma falha naquilo que é a prevenção e muitas das vezes estar a tomar medidas olhando para aquilo que são as sondagens. E eu acho que os mais antigos diziam que em tempo de guerra não se limpam armas e efetivamente eu acho que para combater esta pandemia de forma eficaz não se pode, digamos que, olhar para aquilo que são as sondagens. Estamos a falar de medidas avulsas, na sua opinião, doutor? Sim, penso que completamente avulsas, algumas delas sem sentido. Repare, o meu conselho, o Conselho de Sinfãs, talvez para aí há 2 meses que não podemos sair, estamos em confinamento ao fim de semana, com uma densidade populacional reduzidíssima, sem grandes espaços comerciais que permitam grandes aglomerações de pessoas. Aquilo que nós percebemos é que, por exemplo, na altura do Natal e na Páscoa, os shoppings estiveram completamente apinhados de gente. Então, se não é isso que faz a transmissão, então deixem as pessoas andarem cá fora. Parece-me que efetivamente é tudo um pouco avulso. E como disse, e muitas das vezes, não sei se é por algum tipo de interesses, mas que não são tomadas as medidas assertivas. E parece-me que está a pagar o fruto deste descontrolo 1 ou 2 setores de atividade económica, nomeadamente a restauração, os cabeleireiros, que parece que serão quase os únicos a fechar neste novo confinamento. As consequências serão nefastas? Sim, para estas áreas penso que sim. Já estão a ser e ainda se irão agravar ainda mais. O Governo, só para terminar isto, doutor, o Governo ainda tem prometido uma injeção de alguns apoios, reforçar os apoios já existentes, nomeadamente no âmbito da restauração, com o apoiar, e alguns apoios sociais também. Parece-lhe suficientes, tendo em conta este cenário? Pois, é como a vacina, é também uma injeção, não é? É que nós vamos ter, mas para muita gente já vai vir tarde, não é? Porque muitos, entretanto, infelizmente já faleceram. E essa injeção que possa vir, para muitas empresas já vai vir tarde. E a verdade é que também muitas delas estão a sofrer as consequências desta questão económica, não é? Dos efeitos desta pandemia, e muitas delas continuam a ter que cumprir com aquilo que são o pagamento dos impostos. E sem que o Governo, em muitas áreas, dê uma resposta rápida e cavale os problemas das empresas. Isso, quanto a mim, vai liquidar muitas áreas de atividade,
sobretudo a restauração e a hotelaria. Penso que muitos empresários terão a vida muito, muito complicada. Numa zona, e aproveitando a designação do próprio programa, doutor, numa zona como Sinfãs, num concelho como Sinfãs e outros mais no interior, obviamente que esta situação, as consequências serão muito mais, digamos, acentuadas. Sim, repare, nós temos um concelho, apesar de tudo, onde a parte da restauração, estamos a falar sobretudo nesse setor, vive muito aquilo que é o fim de semana, ou pelo menos o turismo, seja ele interno ou de pessoas que visitam o concelho. O que é que acontece? Nós estivermos fechados durante o fim de semana, muitos restaurantes não faturam e depois aquelas questões relativamente às diárias não são rentáveis o suficiente para manter a estrutura do restaurante durante o mês, não é? E por isso vai ter e está a ter consequências muito graves. Eu acho que, apesar de tudo, o facto de ser algumas empresas no âmbito familiar acaba por atrasar um pouco o encerramento de alguns negócios destas áreas. Doutor, então, propriamente naquilo que são a lista de assuntos que o doutor nos trouxe, hoje poderíamos começar. Como nota negativa, o doutor traz-nos aqui o tema das eleições presidenciais. Porquê a nota negativa? Tem várias notas negativas para as presidenciais. Eu acho que não faz sentido, desde logo, a existência das presidenciais, a realização das presidenciais nesta pandemia. O nosso Presidente da República dizia já há alguns meses que nos preparássemos para uma terceira vaga em janeiro. Ora, se já estava previsto que houvesse essa tal terceira vaga, e efetivamente os números assim o dizem, não se percebe como é que não haja o bom senso de adiar estas eleições. Tem sido a melhor solução na sua ótica? Obviamente, repare, adiar por vários sentidos. Primeiro, por uma questão sanitária. Obviamente que se nos pedem para ficar todos confinados, estávamos a falar disso ainda agora no início do programa, vamos dizer às pessoas para sair, vão votar. Sim, é fundamental votar, mas não é nada que não possa ser adiado 2, 3 meses e, por um lado, que haja um debate mais sério sobre aquilo que são as presidenciais. Estamos a falar na figura máxima do país, que deve ser escolhida e deve ser debatida entre os candidatos e devem apresentar as suas ideias para o país de forma clara e concisa, algo que se percebe que não está a acontecer. Os candidatos, durante a fase, permita-me, peço desculpa interromper, os candidatos não foram suficientemente esclarecedores na sua ótica? Olha, houve alguns debates que foi notório as diferenças daquilo que cada um dos candidatos pensava e acho que nesse âmbito foi produtivo. Mas daí também a segunda nota negativa, que foi para o nível de alguns debates. Quando debates entre pessoas que se candidatam a ser o representante máximo de um país, e quando ouvimos insultos como aqueles que foram feitos, acusações gravíssimas como as que foram feitas, eu acho que a democracia está em crise. E depois não nos podemos, admirar com aquilo que se passa, por exemplo, nos Estados Unidos e que se passou com o Trump e com a invasão do Capitólio. Porque se nós deixarmos que o debate político vá para esses campos do insulto, da falta de nível ao nível do debate, obviamente estamos a contribuir para a degradação da democracia e depois estamos a contribuir para aquilo que nos espantamos quando vimos aquelas imagens da invasão do Capitólio. Por isso eu acho que todos os agentes políticos, sejam eles mais à direita, mais à esquerda, tem que haver debate, tem que haver troca de ideias, estamos todos de acordo. Agora, os insultos e o baixar o nível político, isso quanto a mim deve ficar claramente de parte. Mas deixe-me dizer que não é só isto. Repare que as críticas de António Costa, que fez apoiar Maduro e a Rangel relativamente àquilo que eram as suas opiniões quanto à escolha do procurador, também ele denota aqui muito nervosismo e uma forma muito negativa de lidar com aquilo que são as críticas. A democracia é muito mais do que isto. A democracia é o debate de ideias, é a partilha de opiniões, é a definição de estratégias para o país e eu acho que nesse aspecto há muita gente na classe política que tem estado mal, francamente mal. E por isso a minha nota negativa para as presidenciais, tendo aqui 2 ou 3 notas também para finalizar e sintetizar. A questão do timing, penso que não é de todo este o timing. Mais do que isso, acho que a seguir às eleições presidenciais deve haver um debate muito sério, rápido,
relativamente àquilo que são as autárquicas. As eleições autárquicas envolvem, não é uma pessoa que se candidata, são milhares e milhares de pessoas que integram listas, que dão a cara, que vão fazer e que fazem a sua campanha. E por isso é importante perceber, com esta distância, se haverá condições em setembro ou outubro, final de setembro e início de outubro, para a realização dessas eleições. Porque se não houver, não vem mal ao mundo, não há problemas constitucionais que as pessoas, porque a Constituição é feita por pessoas, e se as pessoas se entenderem, que esse era um dos problemas nas presidenciais, se as pessoas se entenderem, as coisas são resolvidas. E por isso não há nada, problema nenhum que não possa ser ultrapassado, que permita adiar aquilo que são as autárquicas, de forma... E era execuível fazê-lo, doutor? Era execuível fazê-lo na questão das autárquicas? Se era execuível, peço desculpa. Sim. Eu penso que sim. Eu acho que é execuível fazer esse adiamento das autárquicas e é urgente para aquilo que é a própria democracia. Porque de que forma é que se vai fazer campanhas se o país estiver, de alguma forma, confinado? Numa questão de autárquicas, onde não há televisões, nós ainda vamos escolher o Presidente da República à custa de 3 ou 4 ou meia dúzia de debates, não é? O que é que vai acontecer nas autárquicas? Muitos concelhos, sobretudo do interior, não têm a possibilidade de haver debate entre candidatos. E por isso essa questão ainda vai ser mais grave. E desde logo também, mesmo a forma como se vai desenrolar o ato eleitoral destas presidenciais, tenho alguns receios e algumas dúvidas sobre a forma como se vai decorrer. Já estive muitas das vezes em mesas de voto, já percebo as dinâmicas muitas das vezes das mesas de voto e tenho alguns receios que a democracia possa estar em causa com algumas formas como se vai desenvolver este ato eleitoral. E na sua ótica, doutor, não estão asseguradas as condições para que esse sufrágio decorra com a normalidade desejada? Não, até porque nós sabemos que se há coisa que este Ministro da Administração Interna faz é não assegurar a normalidade das coisas. Já foram vários os exemplos onde isso aconteceu. E por isso tenho muitas dúvidas que estejam asseguradas essa normalidade do ato eleitoral. Doutor, mesmo só para esgotar este tema, deixe-me só voltar um bocadinho atrás e ainda focar o aspecto das presidenciais. Quem é que esteve melhor na sua ótica e quem é que esteve pior? Na fase dos debates. Eu acho que todos eles estiveram mais ou menos ao seu nível, àquilo que nós os vamos habituando a ver. Obviamente que com posturas completamente diferentes, com formas de estar e de abordar os temas completamente diferentes. E alguns deles até com uma agenda política completamente diferente, não é? Obviamente que se olharmos para Marcelo Rebelo de Sousa está a pensar numa reeleição por maior número de votos, se olharmos para o André Ventura não está a pensar numa eleição, está possivelmente a pensar naquilo que são as eleições legislativas a seguir. Eu acho que em alguns casos que houve esclarecimento de ideias e que houve algumas propostas interessantes para cima da mesa. Não me arrisco a dizer quem é que ganhou e quem é que esteve melhor ou pior, porque isso tem a ver também com a própria convicção daquilo que é a ideologia de cada um. Agora que considero que, falando para o seu eleitorado, todos eles estiveram mais ou menos bem nesse sentido, porque falaram para aqueles que querem cativar e que querem o seu voto. Como disse, a nota negativa ficou mesmo para esse baixar de nível em alguns debates. Doutor, partimos já para um outro tópico. Como nota positiva, o doutor traz-nos aqui o tema do futebol amador no interior do país, é assim, não é? Sim, o futebol amador ao longo dos últimos anos tem feito um trabalho importantíssimo e separar aqui, porque às vezes quando se fala em futebol as pessoas têm logo uma imagem negativa de corrupção, de salários muito altos, de jogadores milionários. Quando falamos do futebol amador, não é isso que acontece na sua generalidade. O futebol amador é as pessoas da região, do concelho, que praticam futebol ao nível distrital, muitas das vezes, que levam atrás de si muita massa associativa também e serve para o entretenimento também da população. E depois tem aqui outro papel importantíssimo, que é ao nível da formação. Muitos clubes do interior fazem esse papel de formação de jovens, que alguns chegam ao Cristiano Ronaldo, mas outros perdem-se pelo caminho na questão do futebol, mas certamente que desenvolvem competências ao nível do ser humano, ao nível dos valores importantíssimos também no futebol. Que é um trabalho que muitas vezes não é quantificável, mas que é fundamental, não é? Exatamente, e põe os jovens a praticar desporto,
que nesta altura, e deixo aqui esta nota positiva para o trabalho que desenvolvem, mas também não deixo de não trazer esta nota positiva por uma outra questão, que é para chamar a atenção, nesta altura, para o futebol amador. Porquê? Porque eles viram-se privados de muitas receitas, nomeadamente ao nível dos patrocínios, porque as empresas também, nesta altura de dificuldade, também não investem tanto. Por outro lado, os sócios também, muitos deles acabaram por não pagar cotas, quer por uma questão de crise, quer também porque os jogos estão à porta fechada. E chamar a atenção para essa necessidade de apoiar estes clubes de futebol, para o trabalho que eles fazem, porque esperemos nós que isto passe o mais rápido possível, esta pandemia, e o trabalho que eles fazem, o trabalho meritório que eles têm feito, tem que continuar. E eu acho que aqui também tem que haver uma palavra muito importante para perceber o que é que nós vamos fazer com estes jovens, que me parecem que, nesta altura, deixaram de praticar desporto. E já passou um ano, praticamente um ano, desde que a pandemia nos afetou, e eu acho que era importante arranjarmos mecanismos para que as pessoas vão fazendo também desporto, os jovens, neste caso, vão fazendo desporto, porque esta pandemia há algo que nós ainda não quantificamos muito, mas eu acho que vai deixar problemas nas pessoas, na saúde das pessoas, também ao nível físico. E mental também. E mental. Era nesses dois âmbitos que eu ia dizer, físico e mental, e a prática de desporto é uma excelente estratégia para melhorar estes dois índices. Doutor, ainda relativamente ao futebol amador e ao trabalho que as coletividades e as associações vão fazendo no interior e em muitos concelhos do país e da região norte, perguntava-lhe, os agentes locais e os atores locais têm sido determinantes no apoio a estas coletividades? Sim, muitas das vezes os tais apoios, patrocínios das empresas que vão dando, obviamente, que gostam do clube da sua terra, e também vão acabando por divulgar, os clubes acabam por divulgar o nome dos concelhos, não é? Quando o Paivense, por exemplo, vai circulando e vai jogando nos diversos campos do seu distrito, por exemplo, é o nome de Castelo de Paiva que vai sendo levado aos cantos e possivelmente a troca de opiniões faz com que haja visitas, turismo e por aí fora. Também uma forma de divulgar aquilo que é, não só as empresas ao fazerem patrocínio, também da parte do apoiar. Há um outro parceiro importantíssimo nestes clubes, que são as autarquias. Umas um bocadinho mais, outras um bocadinho menos, mas umas de uma forma, outras de outra, mas as autarquias têm, na sua generalidade, apoiando os clubes de futebol, também reconhecendo o trabalho que eles fazem de forma meritória, não só na formação, mas também na divulgação do próprio concelho. E aqui acho que as autarquias têm que ter também a sensibilidade de perceber que esta é uma altura excepcional e por isso há que trabalhar em colaboração, numa estreita colaboração ainda maior que aquilo que tem sido nos últimos anos. Doutor, partimos já para um outro tópico e que tem a ver com a sua sugestão de viagem. Traz-nos aqui o tema de desporto num campo do golfe. É assim, porquê a escolha deste tema? Sim, por duas razões. Primeiro, porque sugestões de viagem, quando nós estamos num confinamento, não seria muito razoável trazer nenhuma sugestão de viagem da minha parte. Mas não deixe de ser uma pequena viagem que nós possamos fazer. Eu confesso que na altura que gravámos este programa ainda não sei se os campos de golfe estão abertos ou não, mas porque havia essa dúvida relativamente ao decreto-lei. Mas o golfe é um desporto individual que é praticado ao ar livre, que muita gente tem a ideia que é para uma classe de elite, mas que até na nossa comunidade intermunicipal nós temos dois campos, o do Aqueduto aqui em Paredes e temos o campo de golfe da Amarante. E a verdade é que nestes dois exemplos fizeram um trabalho excepcional e fazem um trabalho excepcional naquilo que é a democratização do desporto, tornando acessível a toda a comunidade. Penso que até em Paredes há uma parceria entre as escolas e o clube, no sentido de levar o golfe às escolas. É um desporto, como digo, nesta altura, muito interessante, não só também porque permite essa prática de desporto, permite estar ao ar livre, permite melhorar os índices de concentração e eu acho que é uma excelente oportunidade para que quem não teve ainda possibilidade de experimentar, que possa experimentar e, por que não, vir a praticar o golfe, porque certamente é uma experiência que muitos gostariam. Doutor, deixe-me só pegar na sua deixa. Aquela ideia de que a maior parte das pessoas tem que o golfe é direcionado para um determinado público-alvo, isso não corresponde à verdade?
Não, de todo que não. É assim, acredito que haja clubes de golfe, e conheço alguns, que percebe-se claramente que não está acessível a qualquer pessoa a prática do golfe. No entanto, como lhe digo, aqui no interior do país, na nossa comunidade intermunicipal, essa não tem sido de todo a política, quer dos responsáveis pelo golfe em Amarante, quer aqui em Paredes. Bem pelo contrário, tem sido possível praticar golfe e não estando direcionado para essa elite, digamos assim. É possível qualquer pessoa praticar o golfe porque não está democratizado. Toda a gente tem acesso, não é um desporto caro. Há várias possibilidades de ter essa experiência e de começar a praticar, e estou certo que depois das pessoas, porque isso acontece várias vezes, entrarem no campo do golfe a primeira vez, depois já não querem sair e vicia jogar. E depois é um desporto que efetivamente tem essas características de valorizar a pessoa, valorizar os valores do ser humano, melhorar a concentração. Sim, é um desporto bastante diferente dos outros e que vale a pena, deixo aqui a minha sugestão, experimentar. Doutor, uma outra nota tem a ver com a sugestão cultural. O doutor traz-nos aqui um fadista, o que eu percebi, um fadista de Sinfãs, numa espécie de homenagem a fazer lembrar o recente falecimento do vulto Carlos do Carmo, é assim, não é? Sim, acho que Portugal, no seu todo, obviamente que mais Lisboa, mas Portugal no seu todo, sentiu o falecimento de Carlos do Carmo, uma das pedras fundamentais para que o fado fosse considerado um património imaterial da humanidade. E por isso que é tanto o nosso fado, também trouxe cá para lembrar não só Carlos do Carmo, mas também para mostrar que o fado e os fadistas não é só de Coimbra, de Lisboa e do Porto. Também no interior do país há fadistas e há fado. E por isso eu trago cá um nome de Sinfãs, António Laranjeira, que escreve poemas para fado, canta fado e tem um trabalho notório também como fadista. E por isso eu trago cá, hoje é a minha sugestão cultural, e neste período de confinamento, por que não colocar o CD Luz que editou, e trago aqui um tema muito em especial, que é o Porto Antigo. Porto Antigo, que é uma região de Sinfãs também, que lá está a trazer-nos o fado para o interior do país, uma região muito bonita de Sinfãs, a zona da Paula, do Porto Antigo. E trago o fadista por ser de Sinfãs, por ser também do interior, e por esta música também falar do interior que nós tanto gostamos e que nós tanto defendemos. E fiquem aqui então a minha sugestão cultural para hoje. Deixa-me só uma última questão relativamente com o fado. Já começam a haver muitos fadistas, não só em Sinfãs, mas noutros concelhos do interior? Sim, penso que sim. Penso que havia alguma reticência aos jovens pelo fado. A verdade é que uma nova geração de fadistas fez com que olhássemos para o fado de forma diferente, talvez não com aquela fatalidade que o fado nos habituou, daqueles fados mais pesados. Uma nova abordagem, digamos. Uma nova abordagem, e penso que isso tem tido um efeito muito positivo em todas as gerações, e mesmo o público mais jovem cada vez mais é consumidor de fado e de fadistas, e por isso acho que é uma nota extremamente positiva para a cultura em Portugal e no nosso país, e é que uma das nossas características que nos define também dos outros países e que devemos valorizar. Doutor, chegamos ao fim do nosso programa, agradeço uma vez mais os temas que partilhou aqui connosco e com o nosso auditório, e despeço-me dos espectadores do Novo Canal, aproveitando para dizer que podem aceder a estes conteúdos através das nossas plataformas online. Muito obrigado e boa noite. Já agora também, só para terminar, desejar a todos, porque este é o nosso primeiro programa, um excelente 2021, e desejar que rapidamente nos possamos livrar desta pandemia para voltarmos àquilo que é a nossa vida em sociedade normal, que efetivamente todos nós já temos muitas saudades. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, boa noite. Novo Canal. Sempre novão, sempre seu.